quórum, correto, Elô? Correto, Greg. Correto, tá jóia, então. Então, vamos para a aprovação da pauta. Você consegue projetar aí para a gente, Elô? Vou espelhar aqui para vocês. Eu quero levantar uma questão de ordem. Pode falar, Genil. É uma questão de ordem baseada na deliberação do CAU número 121, de 21 de agosto de 2018, que é o regimento interno do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo. Eu vou ler os artigos. Artigo 35. As convocações de reuniões plenárias extraordinárias serão encaminhadas com antecedência mínima de 5 dias da data de sua realização, podendo excepcionalmente ser reduzido o prazo mediante aprovação do plenário. Artigo 36. As pautas de reuniões plenárias serão encaminhadas juntamente com a convocação da reunião respectiva e publicadas no sítio eletrônico do CAU-ES. Parágrafo 1º. As pautas das reuniões plenárias ordinárias e extraordinárias serão disponibilizadas por meio eletrônico aos conselheiros e membros do colegiado das entidades estaduais de arquitetos e urbanistas. Artigo 3º. Juntamente com as pautas, deverão ser disponibilizadas as matérias que serão apreciadas para deliberação nas reuniões plenárias, devendo ser enviados os materiais, no mínimo, 3 dias antes da realização da reunião. Parágrafo 4º. As pautas das reuniões plenárias serão propostas pela presidência para a apreciação e deliberação do Conselho Diretor e encaminhadas para publicação no sítio eletrônico do CAU-ES. Artigo 38. As reuniões plenárias extraordinárias serão realizadas mediante justificativa e pauta pré-definida. Parágrafo 1º. As reuniões plenárias extraordinárias poderão ser convocadas pelo presidente do CAU-ES, por 2/3 dos membros do Conselho Diretor ou pela maioria dos membros do plenário, mediante requerimento justificado. As pautas das reuniões plenárias extraordinárias serão disponibilizadas para conhecimento na mesma data da convocação. Como o rito regimental de convocação dessa reunião não foi seguido, solicito a nulidade da referida convocação, com posterior remarcação dessa, uma vez que o rito regimental não foi seguido. Só isso. Obrigado, Genildo, pela sua contribuição. Eu vou ter, infelizmente, que discordar de você, porque o rito, ao meu ver, foi totalmente atendido no que se refere ao regimento. Inclusive, ele foi feito a convocação e o envio de todos os documentos pelo nosso jurídico, assessor jurídico, que é o Alan, e que, na época, quando foi feito alguns questionamentos por parte de alguns conselheiros, eu entrei em contato com ele, e ele referendou que não havia nenhum tipo de falta que inviabilizasse a reunião de hoje, em especial devido à importância da matéria que a gente precisa deliberar. 5 horas da tarde, eu recebi uma mensagem, né, com a matéria que vai ser deliberada agora às 6 horas. Então, o rito não foi seguido, Greg. Essa reunião não é válida, essa reunião é nula, tá? Tá joia. Eu continuo discordando de você. Alan, você quer fazer alguma consideração? Olá, boa noite a todos. Boa noite. Sobre a questão da convocação, a gente observa aqui que no artigo 35, que ele apontou, enfim, tem uma possibilidade do plenário autorizar que as convocações tenham o seu prazo reduzido. Então, até utilizando a questão de ordem do conselheiro,
a recomendação do jurídico é que se põe em votação a autorização de, excepcionalmente, essas reuniões terem sido convocadas, nesse caso menor, em função da justificativa já apontada pelo Greg, da urgência, para poder fazer a questão do envio da documentação necessária ao CalBR para análise de eventual aprovação e operação de crédito pelo CAU Espírito Santo. Então, essa é uma situação possível, né, de ser feito. Então, aí eu deixo aí como recomendação aos conselheiros, e aí pode, então, regulamentar que essas convocações realizadas com 4 dias, né, na sexta para terça, sejam tidas como regulares em razão dessa urgência. Basta que o plenário, então, se a presidência assim desejar, possa colocar isso como aprovação, e se o plenário aprovar, está regularizada a convocação nesses termos. Com relação à questão do envio da documentação e de outras questões, a urgência da preparação dos próprios documentos também justificariam esse eventual envio em discordância com o que está apontado no regimento. Então, assim, cabe aos conselheiros analisar a conveniência, tendo em vista toda a urgência da demanda em tela, né? A gente sabe do porquê que estamos nesse esforço para poder conferirmos regularidade jurídica a esta demanda tão importante, que é conseguir viabilizar a reforma da SERN. Era isso que eu tinha a comentar. Tá joia, Eu levanto outra questão de ordem do artigo 51. Então, eu gostaria, né, que esse documento, essa leitura, que a minha fala, fosse inserida na íntegra na ata dessa reunião. Tá joia, Elô. Depois você faz a anotação aí. Então, atendendo aí a orientação do jurídico, eu ponho em votação para a gente poder validar a questão da reunião extraordinária, haja vista a necessidade da gente atender aí a solicitação do CalBR no que se refere às questões que envolvem a nossa reprogramação. Tá joia? Então, eu vou pedir a gentileza para a gente evitar de ter que ficar chamando nominalmente, as pessoas terem que abrir microfone, fechar microfone, que todo mundo coloque no chat o seu voto, tá bom? Aí é só colocar aprovo ou não aprovo, ou me abstenho. Todos já votaram. Todos já votaram, tem certeza? Eu estou sentindo falta do voto da Anelice. Ela está online. Gente, eu entrei e caí, eu não escutei o que foi falado antes. Tá, eu vou fazer um resumo para você, Anelice. O Genildo está colocando que ele entende que o regimento não foi cumprido no que se refere à convocação para que essa reunião aconteça. O Alan colocou, eu fiz uma consulta ao jurídico, o Alan colocou que a reunião pode acontecer, mesmo que tenha, porventura, algum prazo tenha sido diminuído, portanto, que a gente aqui no plenário vote pela continuidade da plenária.
E aí, em função da urgência do tema, por se tratar daquela questão nossa da reprogramação e a gente fazer o cumprimento de uma exigência feita pelo CalBR, eu abri para votação para que todos os conselheiros se manifestem pela continuidade da reunião ou não. Aí eu fiz a solicitação que todo mundo vote pelo chat, tá bom, querido? Anelise, eu vou pedir só a gentileza. Aprovo, não aprovo ou me abstenho, tá bom? Que aí, quando você escreve não, não fica claro o seu voto. Perfeito. A Elô já contou os votos. Temos voto suficiente pela continuidade, Elô? Pois Sim. então, seguindo aí a orientação do jurídico, dou continuidade à plenária, com base nos votos que foram dados, e vou pedir, Elô, para você abrir a pauta. Antes da questão da aprovação da pauta, eu gostaria também de fazer um questionamento aos conselheiros, em função da necessidade nossa de economia por conta da obra da nova sede, eu gostaria que os conselheiros colocassem se abrem mão ou não do jeton dessa reunião. Peço aí a sensibilidade de todos por conta do volume de recursos que a gente precisa ter para poder fazer a obra, está diretamente relacionado a um dos nossos pontos de pauta de hoje, e para isso peço aí a sensibilidade de vocês, tá bom? Vou pedir também que se manifestem pelo chat se abrem mão do jeton ou não abrem mão do jeton, tá bom? Elô, eu tenho que me manifestar aqui também, né? Eu também, então. Você sim. Uhum, também. Perfeito. Então, está manifestado. Tá. Tá joia, perfeito. Vamos, então, para a nossa pauta, por favor, Elô. Só ajusta aí a sua projeção, porque tem uma coisa na frente, tá joia? Isso, perfeito. Eu vou pedir, conselheiros, antes da gente fazer a aprovação da pauta, a inclusão de um ponto de pauta que foi deliberado na CPFA hoje de manhã e que não estava na convocação, que se refere à questão do fluxo para a indicação de conselheiros para as comissões, os conselhos participativos. Isso foi uma situação que foi deliberada na CPFA hoje mais cedo, e aí a gente tem a possibilidade de já, né, aproveitar o ensejo e a gente a deliberar também por essa situação. Então, gostaria de pedir aí, perguntar para vocês se vocês estariam de acordo da gente fazer essa inclusão na pauta de hoje, tá bom? Aí vou pedir também a gentileza de se manifestar pelo chat, se vocês estão de acordo ou contra a inclusão desse ponto de pauta. Tá bom? Aí só aí escrever no chat. Sim, no chat. Perfeito. Obrigado, conselheiros, pela manifestação. Sim. Só para eu poder destacar, essa proposta ela foi feita pela CPFA, mas ela também foi validada pelo COD, tá bom? Então, é uma proposta CPFA e COD. Na verdade, virou proposta COD depois da validação no COD dessa proposta da CPFA. Vamos para a pauta, então, Elô. Você pode minimizar isso. Pronto, obrigado, viu? Então, vamos começar
pela questão da nova sede, que eu acredito que seja o que vai tomar mais tempo da gente. Nós temos presentes aqui hoje o Alan, representando o jurídico do Conselho, e temos também a Emily, representando a nossa gerência administrativo-financeira. Bem, não é novidade para ninguém que a gente tem a questão da nova sede, que a gente precisa dar um desfecho para que essa obra aconteça. A gente precisa achar uma forma de viabilização da nova sede. Né? Os projetos para revisão, a revisão dos projetos da nova sede já foi entregue, inclusive hoje foi validada pela comissão de obra o recebimento e pagamento do serviço, e agora a gente precisa fazer essa obra. A gente já identificou uma dificuldade de recursos para executar a obra na sua totalidade, justamente por conta da alta dos preços dos insumos da construção civil, e muito dentro dessa análise foi que a gente começou a se engajar em buscar soluções para que a gente viabilize a obra da nova sede e se mude em definitivo. Tem outras questões também que são muito relevantes, que é o nosso contrato de locação que se aproxima do fim, tem questões envolvendo segurança e infraestrutura da casa do arquiteto que estão bem deterioradas, e a gente agora começa a se debruçar numa solução para essa obra acontecer. Eu acabei me engajando pessoalmente bastante na busca de uma solução para essa questão, muito por ter feito parte da gestão que fez a aquisição das salas no Vértice. Eu me recordo, e aqui faço uma breve memória para os colegas conselheiros que não estavam na época, com exceção da Renata, acho que só tinha eu e Renata lá, que está presente hoje. Num primeiro momento, eu votei pela escolha pela compra das lojas, né, que eu tinha um entendimento que uma loja próxima ao chão seria mais interessante. Não venci nessa votação, foi escolhida as salas do Vértice, mas na hora de votar pela compra, eu dei meu voto pela compra, por entender que isso era um projeto do Conselho Institucional e não um projeto de uma gestão ou de outra gestão. E aí, muito nesse ensejo, me sinto particularmente responsável por achar uma solução para que essa obra aconteça, haja vista que fiz parte do grupo que fez a aquisição dessas salas e, portanto, tenho a responsabilidade pessoal, moral, se a gente puder dizer assim, de fazer com que essa obra se viabilize e a casa do arquiteto tenha aí o seu endereço definitivo e a sua sede própria. Então, vou convidar alguns colaboradores para fazerem uma breve apresentação. A gente tem a Emily, que vai falar das questões técnicas, temos o Alan, que vai falar das questões jurídicas, e também vou convidar o Diego, que está presente aqui, para poder também falar um pouco das questões administrativas, no que se refere ao funcionamento do conselho, as questões relacionadas à segurança e estrutura propriamente da casa do arquiteto. Diego, você gostaria de começar falando, por gentileza? O áudio está desligado, Diego. Desculpa. Boa noite a todos e a todas. Desculpa se eu tiver um pouco fanho, que eu estou um pouco gripado, e a sinusite também resolveu atacar. Bem, o Greg já fez uma breve análise aí da situação hoje do CAU, quanto sede. Ao longo desse ano, eu venho sempre que possível expondo aos conselheiros os problemas que nós estamos tendo, segurança, principalmente. A gente teve agora, nas últimas 2 semanas, novamente, mais uma roubo de cabos dos nossos fios, mais uma despesa próxima aí aos R$5.000, entre chamar, fora a hora, os trabalhos, os dias não trabalhados, né? Porque a gente tem que dispensar funcionário, é uma série de problemas que geram para poder solucionar essa questão, que, infelizmente, não tem solução nesse caso. Seria colocar o padrão para dentro,
um custo que a gente teria orçado aí cerca de 8 a 9 mil reais para poder resolver toda a situação, uma vez que nós não vamos mais ficar naquele local, então não valeria o investimento nesse caso. Sem levar em consideração que a casa hoje, para questões de saúde, a questão de insalubridade dos funcionários, ela já está chegando a um grau já de esgotamento. Se você entra no banheiro feminino, já tem um relatório, já tem um relatório e vai ser apresentado aos conselheiros. Como essa pauta da operação de crédito entrou antes, a gente não conseguiu dar prosseguimento a ela, mas vai ser apresentado um relatório para vocês. A questão do auditório das reuniões dos conselheiros, insalubre. Questão das diversas salas dentro do CAL também já estão insalubres. Forro, mofo no teto, tem uma raiz descendo pelo teto da minha sala. Então, assim, já são situações. O teto do banheiro feminino está prestes a cair. Então, nós temos algumas questões que precisam ser encaminhadas e resolvidas. Junto a isso, no início do ano, a partir de uma demanda apresentada na comissão de obra, ainda já no início do ano, ali, janeiro, fevereiro, ainda pela proposta do conselheiro Genildo, de procurar o dono do imóvel para poder negociar e estender o nosso prazo de permanência no imóvel, eu fiz isso, procurei, consegui estender esse prazo. No entanto, quando a gente foi solicitar o jurídico para poder fazer o aditivo, nós descobrimos uma série de situações que desde 2023, então não é uma responsabilidade dessa gestão, deixa claro. O processo em 2023, eu não posso afirmar que o processo... o fato de não ter documentação de como foi feito o processo de aditivo de 2023 nos causa insegurança jurídica e administrativa para poder fazer um outro processo de aditivar esse contrato de aluguel, seja até dezembro, seja por mais um ano. Isso significa que nós temos até setembro para poder sair do imóvel. Então, você tem a questão de insalubridade, tem a questão de segurança, e a terceira questão, que aí vai ser apresentado também pela Emily, porque está dentro do parecer dela em relação à operação de crédito, a necessidade de redução de custo. Nós estamos hoje num espaço de quase 300 metros quadrados, onde a gente utiliza metade disso. A outra metade a gente não utiliza para nada. Então, assim, diante de todo esse cenário, a busca de um outro espaço mais barato, que a gente consiga mesclar a forma de trabalho dos funcionários, se aponta como saída para poder, inclusive, a gente fazer mais economia para poder ajudar no pagamento aí das parcelas ou amortização das parcelas da operação de crédito, caso ela venha a ser aprovada. Então, assim, existe uma necessidade hoje de se pensar o CAL para os próximos 10 anos. CAL quanto instituição. Então, uma conversa que eu tenho sempre tanto com a presidente em licença como o presidente em exercício, Greg, é a necessidade que essa gestão tem de pensar esse conselho não só para o término da gestão, mas pensar esse conselho para os próximos 10 anos. E essa sede, se essa sede fosse pensada nesse sentido, talvez teria se comprado uma sala maior, uma sala em outro local. Porque ainda essa sala foi pensada num CAL que tinha uma estrutura e um tamanho menor do que ela tem hoje. Então, assim, já tem que se fazer determinados ajustes. Então, já que vai ter que ser feita essa sede, que vai ter que ser entregue, que essa sede, então, seja um capítulo de se pensar esse CAL de mais longo prazo. O que essa instituição, como que ela quer que ela funcione, como que ela quer que ela opere. E aí, hoje, se faz necessário
essa aquisição dessa operação de crédito. Os números e o parecer administrativo vai dar mais clareza em relação a isso, porque ele vai trazer questões não só econômicas, mas também financeiras, para que a gente tenha que sair da onde nós estamos hoje, e como já tem a sala e ela precisa ser ocupada, se a gente continuar, por mais economia que a gente faça, com o aumento do valor de obra, do material de construção, por mais economia que a gente faça, a gente não consegue entregar a obra. Então, é um pouco disso que eu gostaria de falar, colocar aqui, trazer relatos da questão econômica, da questão de saúde dos funcionários e também da questão de segurança, para poder falar da necessidade que nós vamos ter de sair da onde nós estamos, mas nós precisamos entender para onde nós vamos a curto prazo, que é um debate que nós vamos fazer depois, a partir de quarta-feira, mas ele precisa ser de curto prazo, porque a gente também não pode gastar esse dinheiro que a gente poderia estar gastando e pagando o empréstimo, está pagando em aluguel. Perfeito. Obrigado, Diego, pela explanação. Eu vou passar a palavra agora para nossa gerente administrativa e financeira, O Emily. microfone está desligado, o Greg. Está desligado? Vocês não me escutam? Oi? Sim, Tá tô não. escutando. Tá Escutando. funcionando, né? O microfone está escutando. Dá desligado, para Greg. escutar. Tá bom. Vocês ouviram o que eu falei? Que eu passei a palavra para Emily? Sim. Sim. Perfeito. Sim. Então, Emily, a palavra está com você, por favor. Então tá, gente. Vou explanar aqui para vocês agora toda a situação que nos trouxe a fazer essa reunião extraordinária, né? A gente aprovou, né, naquela última reunião plenária extraordinária, a inclusão da verba, né, de 450 mil dentro da reprogramação orçamentária. Entretanto, na semana passada, na terça-feira à tarde, o CalBR entrou em contato com a gente. Vou projetar aqui o e-mail deles para vocês, solicitando uma série de documentos para a aprovação da nossa reprogramação, né? Para a gente enviar esses documentos junto com as deliberações da reprogramação. E aí, nos dando prazo até ontem, né, para fazer isso. Por isso, a pressa em realizar essa reunião. E aí, eu liguei, né, para o gerente de planejamento, Sidney, conversei com ele, expliquei a situação, falei que a gente ainda estava produzindo esses documentos, mas que a gente ainda não tinha, né, esse parecer financeiro e esse parecer jurídico dessa contratação, dessa operação de crédito prontos, e pedi a ele uma dilatação de prazo para até o dia 8, que seria na sexta-feira. E aí ele me explicou que ele não poderia dar esse prazo, pois na quinta e na sexta, dia 7 e dia 8, ocorrerá a reunião da CPFI do CalBR, onde serão analisadas as reprogramações, né, de todo o Brasil. E eles precisavam desses documentos nossos para poder embasar a tomada de decisão deles. E aí eu consegui dilatar o prazo um pouquinho para até amanhã. Então, até amanhã a gente tem o prazo para enviar os seguintes documentos. Todos conseguem ver aí minha tela, né? Sim. Tá aí o e-mail, né, do Sidney, que é da Gerência de Planejamento do CalBR. Ele fala, né, que em complemento à análise, né, que eles já fizeram, eles pedem para a gente encaminhar junto com as deliberações os seguintes documentos: cópia da proposta ou minuta do contrato de empréstimo, caso já formalizada, né? Justificativa formal que motivou a proposição do empréstimo, com detalhamento, parecer jurídico, embasando a admissibilidade da operação, e um parecer da área financeira, que contemple, né, impacto nas demonstrações contábeis, compatibilidade com o plano de ação e a previsão da fonte de recurso para amortização do empréstimo.
ok? Então, por isso, gente, essa pressa para poder realizar essa reunião hoje, né? Na CPFA, por exemplo, eu vi que houve uma discussão para antecipar a reunião para ontem, mas, assim, foi um documento com muitas informações que eu tive que preparar, né? Creio que o parecer jurídico do Alan também. E, assim, era muito pouco tempo para a gente fazer isso, e ontem eu precisei desse tempo para poder, né, sentar com o Diego, alinhar ali, sentar com o Alan, alinhar as questões legais, tá? E aí eu formulei esse documento que eu enviei agora à tarde para vocês, já com uns apontamentos, né, de melhoria ali da CPFA e do COD, que foi realizado anteriormente. Então, esse já é uma versão que já está ali com umas adaptações, tá? Eu vou compartilhar ele aqui, mas vocês podem, né, olhar aí também pelo documento que eu mandei para vocês. Vamos lá. A minha intenção aqui inicial foi introduzir, né, com relação ao assunto, fiz uma introdução aqui. Posteriormente, eu expliquei um pouco de como foi todo o processo de aquisição dessas salas do Vértice, né, que apesar de terem sido compradas em 2022, esse processo ele já vinha, né, rolando desde 2019. Ficou paralisado em 2020 por causa da pandemia e foi retomado em 2021. Aí explico, né, caracterizo aqui a sala do Vértice, coloco aqui todas as informações para eles saberem que é uma sala, né, equipada com o que a gente precisa, né, o valor que foi pago na época. Faço aqui um comparativo com o metro quadrado da região de Bento Ferreira em dezembro de 2024, né, utilizando aqui como fonte uma matéria do site da Globo, que diz que Vitória foi a capital com o metro quadrado mais caro do Brasil. E o Bento Ferreira, se eu não me engano, é um dos bairros mais caros, né? Ele está em terceiro ou quarto lugar, se eu não me engano. E aí também eu coloco, né, uma pesquisa que eu fiz no OLX, procurando ali salas comerciais lá no Edifício Vértice, e eu encontrei uma sala comercial nas mesmas características do Edifício Vértice, no mesmo tamanho ali de uma das nossas salas, que estava sendo vendida por 2.500.000. Então, a gente vê que houve uma valorização grande, né, do imóvel que a gente adquiriu lá em 2022, e que, assim, foi um bom negócio a gente ter comprado, foi um valor de mercado, a gente adquiriu por valor de mercado, né. E aí, eu falo aqui agora da necessidade de recurso para reformar essa sede. Eu explico que a sede ela está no osso, né, e que em 2023 a gente contratou a empresa DM para realizar o projeto, e na ocasião o projeto ficou num preço de 841.000. Naquele momento a gente não tinha recurso próprio para realizar a reforma. Agora, em abril de 2025, a gente solicitou novamente, né, a reavaliação do projeto e o custo da obra passou de 841 para 972. Então, eu informo aqui que, apesar, né, do superávit, a gente ter acumulado um superávit entre 23 e 24, a gente ainda não tem recurso suficiente para realizar a reforma, tá? Recurso próprio suficiente. E aí, hoje, a gente tem uma necessidade aí de 245.000 para que essa reforma seja realizada, para que a gente possa startar o processo de licitação de reforma. Aqui eu faço uma projeção com relação ao superávit de 2025. Eu explano aqui inicialmente o que é um superávit financeiro, né? Eu informo que a evolução do superávit de 23 e 24, ele foi de 112.000, porém a gente tem que considerar que o quadro de funcionários, ele ficou incompleto durante grande período do ano, né, boa parte do ano. O reajuste dos funcionários só foi concedido em agosto de 2024. Ano passado, a gente realizou uma campanha de cobrança em protesto de cartório das pessoas físicas, tá? E a gente teve um bom resultado. Porém, esse ano, a gente não tem mais essa cobrança de pessoas físicas. A gente tem agora pessoas jurídicas. E aí, o resultado não será no mesmo volume, né? Que foi com pessoas físicas. E aí, eu trago um comparativo, né, da execução do primeiro semestre de 24 com o primeiro semestre de 25. E aí vocês podem ver, né, que a receita ela aumentou 10%, porém a despesa ela aumentou 17%. Então, o nosso resultado, apesar de positivo, ele deu uma reduzida com relação ao mesmo período do ano anterior.
Então, com esses números, a gente pode... E aí, antes, né, de ir para os resultados, eu detalho um pouquinho sobre as nossas despesas, né, que eu creio que isso vai levantar, né, dúvidas aos conselheiros da CPFI e do CalBR sobre as nossas despesas. E eu mostro para eles que as nossas despesas, elas aumentaram em relação em virtude do aumento de despesa de pessoal, né? E aqui eu vou informar para eles sobre como foi necessário esse aumento na despesa de capital, desculpa, na despesa de pessoal, né? Quando vocês entraram a gestão 24/26, existia um déficit de mão de obra muito grande. A gente tinha cargos acumulados, por exemplo, a gerente geral era a gerente administrativa, financeira. Eu, que era analista de finanças, eu era contadora e fazia cobrança. Então, assim, eram muitos cargos ali que estavam se acumulando, né, devido a esse déficit de mão de obra. Além disso, a gente tinha um concurso que tinha sido realizado em 2023 e que ainda não havia sido convocado ninguém. Então, a gente teve que convocar 2 pessoas, né? Apesar de todo esse aumento, a gente aumentou, né, o quadro de funcionários de 11 para 17, tá? E mesmo assim, ainda o volume do aumento da despesa de pessoal, ele não foi tão grande, pois a gente conseguiu ainda reduzir os cargos de gerência de 8 para 6 horas, com redução de salário, tá? E a gente adequou esses cargos novos que a gente abriu a um salário menor, né? Então, eu explico aqui, né, que o CAL ele é um prestador de serviço, ele tem que proteger a sociedade, ele tem que orientar, disciplinar a profissão da arquitetura no Espírito Santo. E para isso ele precisa de mão de obra. Ele não precisa de equipamento, ele não precisa de estoque. A gente precisa de mão de obra qualificada trabalhando, né? Senão a gente não consegue fazer o que a gente foi criado para fazer. E aí eu trago aqui um comparativo do resultado, né, primeiro semestre com 24 e 25, e aí a gente pode ver que apesar de superavitário, os nossos resultados, eles estão menores do que no ano passado, tá? Com todas essas informações aí que eu apresento, eu deixo claro que a gente não vai conseguir alcançar um superávit agora em 2025 no valor superior ou igual aos 245 mil que a gente precisa, tá? Agora eu dou uma explanada aqui sobre o mercado da construção civil no país, tá? Eu uso 2 índices, um deles é o SINAP, que é o índice do IBGE, e o outro é o INCC, que é o índice da FGV. Ambos tiveram aumento, né, durante esse período. Faço um comparativo aí do preço do metro quadrado antes da pandemia e pós-pandemia, para mostrar como que o mercado da construção civil ele subiu de preço, assim, muito, foi uma elevação muito alta depois do período de pandemia. E eu trago aqui uma tabela comparativa, né, do aumento ali dos 2 índices com o orçamento da obra, no momento que a gente pediu a primeira vez e a reavaliação agora em 2025, tá? E ainda eu coloco aqui uma observação de que a expectativa... Só um momento, gente. Reunião em home office tem essas particularidades, né, gente? Vamos só aguardar um pouquinho a nossa gerente administrativa e financeira. Ela está com o Marcelinho em casa sozinha, então ela tem que estar dando atenção a ele. Já volta. Voltando, gente, desculpa. Eu tô sem babá, tô sem pai hoje. E aí, né, eu coloco aqui uma fala, né, de uma economista da Câmara Brasileira de Indústria da Construção, ainda prevendo um aumento para o segundo semestre do preço da construção civil. Então, assim, é compreensível, né, que se a gente não fizer essa licitação agora no segundo semestre, a gente vai ter um custo adicional para poder reavaliar essa planilha de preço de obra, né? E aí ainda vai ter o custo do aumento do material de construção e da mão de obra. Então, assim, é nítido, é fácil compreender que enquanto mais a gente deixa, né, de realizar a obra, mais ela vai ficando cara e o nosso superávit não vai acompanhando, né? Enquanto o nosso superávit aqui está crescendo em 1 por 1, o preço da construção civil vai crescendo de 2 em 2. Então, assim, eu não vejo um momento em que os dois vão conseguir se encontrar, tá bom?
E aí, né, eu informo que, como sugestão para realização, a presidência do CAUES sugeriu a captação de um recurso, né, a partir de uma operação de crédito, e que isso, né, foi deliberado lá atrás pela inclusão da possibilidade, né, lá em 15 de julho, e que, se for aprovado hoje, ainda a gente vai complementar aqui com o número da deliberação. Eu conceituo aqui a questão da operação de crédito, né, colocando aqui as informações, né, da LRF, da Lei de Contabilidade Pública 4.320, do Manual, né, de Contabilidade Pública aplicado ao setor público, né, que conceitua aí toda a questão da operação de crédito. Eu não adentrei ali nas questões contábeis, porque o manual de contabilidade pública ele tem um capítulo ali só para explicar como isso vai ser reconhecido dentro das demonstrativos contábeis, tá? Não é necessário a gente ficar detalhando isso. Aqui, na operação de crédito, eu já incluo aqueles critérios que tinham ficado lá definidos lá naquela deliberação de 15 de julho, né? São eles: o valor da operação, que é de 450 mil, taxa de juros pré-fixada, uma parcela fixa de até 18 mil, prazo não superior a 60 meses, banco público, tá? Obtenção através de banco público, como garantia, utilizar uma aplicação financeira, né, num fundo de investimento, na proporção 1:1, né? Carência para iniciar o pagamento das amortizações a partir de 2026. E a possibilidade de amortização antecipada, né, desse saldo devedor, com a redução do valor da parcela ou a redução do prazo de pagamento. E aí eu informo que a gente já tem as 3 propostas, né, dos bancos públicos, e aí a gente vai ainda escolher qual que é a que melhor nos atende. Vai ser a que vai nos gerar menos despesa, ok? E aqui eu faço 3 considerações quanto ao impacto dessa operação dentro das demonstrações contábeis. E eu quero frisar isso para vocês, para que vocês fiquem bem cientes, né? A entrada desse dinheiro, ela representa uma receita de capital para o CAU. A amortização do empréstimo, ela é uma despesa de capital. O pagamento dos juros é uma despesa corrente. Então, os orçamentos dos exercícios subsequentes à obtenção da operação de crédito, até a sua liquidação, deverão prever despesa corrente suficiente para pagar os juros e despesa de capital suficiente para amortizar as parcelas do empréstimo, tá? Considerando isso, eu falo para vocês, os próximos orçamentos, a partir de 2026, eles têm que prever receita corrente para pagar a receita de juros, tá? E receita de capital para pagar a amortização do empréstimo, que é uma despesa de capital. Visto isso, eu considero aqui ser necessária, né, uma série de reduções de despesa. Para quê? Para a gente já tornar o CAU em 2025 superavitário, aumentar esse superávit, para a gente poder comportar essas parcelas da amortização. Desculpa. Caiu o meu celular aqui. Para a gente comportar essas despesas, né, com as amortizações no próximo ano e assim até a gente liquidar esse contrato. E aí, como sugestão, eu incluo, né, a mudança provisória da sede. Gente, hoje a gente está numa sede que nos custa, no mínimo, R$14.000 por mês. Por quê? Porque a gente paga 12.500 de aluguel, 850, se eu não me engano, de jardinagem, e a gente paga 1.100 de alarme e monitoramento. E a gente utiliza nem metade do espaço. A nossa sede hoje ela tem 560 metros quadrados, aquele terreno, se eu não me engano. A gente utiliza ali 200. Utiliza o plenário uma vez por mês, 2 vezes por mês no máximo. Então, assim, é necessário buscar no mercado outros imóveis com valor reduzido, com valor menor de aluguel, né? Com um espaço menor, mas que a gente possa também pagar menos aluguel para economizar esse dinheiro, ok? Fora o IPTU também, né, que a gente vem pagando esse IPTU, né, desse imóvel alugado, tá? Então, assim, a minha consideração é mudar para um lugar mais barato. Congelar despesas de viagem de conselheiros e funcionários. Deve-se tentar priorizar a participação remota nos eventos.
Congelamento das despesas com Jeton e priorização das reuniões de maneira online, tá? Isso foi uma proposta que foi sugerida hoje cedo na CPFA, e aí eu incluí aqui, né, que foi sugerida pela CPFA, mas assim, que eu vejo com bons olhos se a gente conseguir pelo menos reduzir. Hoje a gente gasta cerca de 7 a 9 mil com Jetons mensalmente, tá? Então, assim, é uma questão que vocês podem aí avaliar, tá? Congelamento de despesas com eventos. Congelamento de contratações que não sejam essenciais para a prestação de serviço e para o funcionamento. E caso o conselho tenha que adquirir algum item de despesa de capital, uma mesa, um ar-condicionado, que ele seja compatível com os bens necessários na nova sede. Então, que a gente não compre nada que não for ser utilizado lá no vértice, ok? E aí eu sugiro também que a gente faça aí um trabalho de iniciativa de cobrança, né? Que a gente já vem fazendo, mas assim, intensificar esse trabalho. E conscientização de emissão de RRT, ok? E aí, hoje, agora à tarde no COD, o André fez uma colocação muito necessária, que ele me pediu para a gente incluir uma listagem dos riscos, né? Dessa operação de crédito. E aí eu consegui listar aqui alguns riscos. O primeiro risco é a sobrecarga financeira, que eu acho que é o principal risco, né? A gente não conseguir quitar essas obrigações, né, das parcelas. Para mitigar esse problema, eu já estou sugerindo ali a redução dos gastos. Outra redução das despesas acontecerá também quando a gente ocupar as salas, né, e deixar de pagar o aluguel. Tá? Que a gente vai economizar aluguel e IPTU, considerando que nas salas do vértice a gente já está com a isenção de IPTU aprovada na Prefeitura de Vitória. Tá bom? Risco 2. Juros variáveis e parcelas fora da estimativa. A gente tem dois tipos de juros, né? Os pré-fixados e os pós-fixados. Os pré-fixados são aqueles que a gente já determina em contrato. Os pós são aqueles que têm alguma variação ali. Em algum índice de mercado. Então, a gente já está determinando que essa taxa ela tem que ser pré-fixada, para a gente não ter susto, tá? Caso aconteça aí alguma mudança drástica aí no mercado financeiro, ok? Risco 3, de realizar uma ampliação de uma aplicação financeira, de realizar uma aplicação financeira como garantia. Né? Existe o risco, caso o KOS não consiga honrar com seus compromissos financeiros, de perder essa aplicação, que ela fica lá retida e ela vai sendo liberada a partir das amortizações. Né? Como forma de reduzir, eu já estou propondo ali a redução dos gastos, né? Para a gente poder se manter aí superavitário e quitando essas obrigações com o empréstimo. Risco de variação de mercado e economia global. Gente, esse é um risco pequeno, mas ele existe, né? Visto que a gente passou em 2020. Quem imaginaria que a gente passaria por uma pandemia, né? Então, assim, ainda mais o CAL, que ele depende muito do mercado da construção civil, né? Então, esse risco ele existe, mas a gente tem que prever, a gente já tem que tomar medidas de redução de gastos no momento que a gente vê que vai ter que terão que ser feitos ajustes, né? Risco do valor ser insuficiente para a conclusão da obra, tá? A obra hoje ela está orçada em 972 mil e a licitação só poderá ser aberta com esse valor máximo, tá? Se aparecer alguma empresa querendo fazer a licitação por 1 milhão, a gente não vai poder aceitar. E aí eu falo que, né, a gente vai ter que fazer esse pregão uma vez, se der insucesso, a gente repete. Se for infrutífero, a gente vai para a contratação direta, porém sempre com esse valor máximo de obra. Tá? Pode haver aí, durante a execução, a necessidade de um aditivo de até 25%. Né? A contratação do empréstimo já está, meu amor, agora não pode. Se você quiser ficar quietinho aqui, agora eu não posso te dar, tá bom? Daqui a pouco eu pego lá para você, tá? Se quiser sentar aqui, pode. A gente já está prevendo aí um acréscimo, né? Caso seja necessário realizar. Só um momento, gente. Nessas horas que a gente entende a importância dos projetos verões, né, Elô? Com certeza. Desculpa, gente. Vamos lá. Assim, o valor que a gente está pedindo, né, de 450 mil, ele já está prevendo ali um acréscimo, caso seja necessário realizar um aditivo, ok?
Risco da conclusão da obra não ocorrer no prazo. A obra, gente, ela tem um prazo de conclusão de 4 meses, né? Caso haja um atraso na entrega, existe um risco de sobrecarga financeira, considerando o acúmulo da parcela com o aluguel, né? Assim, esse risco pode ser reduzido caso o CAUES mantenha essa redução de despesas, né, durante esse período, ok? Risco do CAUBR não autorizar a operação de crédito pelo CAUES. Esse aí é o último risco, né? E ele é nítido que pode acontecer. Caso o CAUBR não aprove o nosso orçamento ou não aprove a obtenção do crédito, será necessário que a gestão reavalie as opções, prezando sempre pela manutenção de uma sede e pelo equilíbrio financeiro. Então, gente, existe esse risco, né? E aí a gente volta a estaca zero e vai ter que conversar tudo de novo sobre isso, ok? E aí eu concluo, né, dizendo que é possível, financeiramente é possível a gente fazer essa operação de crédito, porém é necessário realizar as reduções de despesa conforme eu determinei lá no item 4.3. E eu também coloco que a operação de crédito ela tem que seguir ali os critérios do item 4.2, tá bom? Aí fica aberto aí para vocês qualquer dúvida, questionamento, inclusão aqui de pontos que vocês achem necessários. Desculpa, gente, tá? Porque hoje eu tô sem avó materna, paterna, meu marido tá na Mac Show, então tá confuso. Se preocupa não. Ô, Emily, muito obrigado pela sua atenção, pela explicação primorosa aí com relação ao relatório que você está apresentando para a gente. Obrigado pela dedicação da equipe toda, que eu sei que você não construiu isso sozinho, foi feito a muitas mãos. Conselheiros, antes de abrir para perguntas, eu vou convidar o Alan também. Eu acho mais proveitoso que todos os nossos colaboradores façam as suas explanações, e aí, na hora de abrir para fala, a gente já condensa as nossas dúvidas para cada um dos colaboradores por conselheiro, tá bom? Então, Alan, vou te convidar para você poder apresentar o seu parecer jurídico, por gentileza. A palavra está com você. Ok. Estão todos vendo minha tela? Sim. Pronto, esse é o meu parecer. A gente começa aqui delimitando o objeto da consulta, como já foi falado aqui, ver a viabilidade de se realizar o empréstimo com o objetivo de custear a obra. Como todos sabem, o procedimento de licitação, ele exige que todo o recurso já esteja disponível no CAL para poder abrir a licitação, sendo irregular fazer a abertura desse certame sem ter o respaldo financeiro para garantir o pagamento da execução. Então, a questão já começa por aí. Sem o dinheiro no CAL, sem a licitação, sem a obra, sem a sede, né? Então, aí fica essa questão do objeto. Então, aqui a gente começa com a questão do princípio da legalidade. Está lá previsto no artigo 37, o princípio que diz que a administração, ao contrário do particular, no mundo privado, ele só pode fazer aquilo que está expressamente determinado em lei. E é essa parte que traz mais atenção e que eu me debrucei mais a explicar, porque para garantir a segurança jurídica de vocês com relação à tomada de decisão, era necessário achar um caminho juridicamente seguro que suprisse essa suposta lacuna desse ato, dessa legislação que autorizasse a realização da operação de crédito, né? Então, não há uma autorização expressa dizendo que pode realizar a operação de crédito, porém não tem também uma vedação quanto a isso. E aí eu conseguindo aqui no parecer que cumprir a legalidade não exige necessariamente que cada ato administrativo tenha previsão literal em dispositivo único. A autorização para determinada conduta pode decorrer de interpretação sistemática e integrada das normas, considerando o conjunto legislativo que, de forma articulada, atribui competências e faculdades à administração. Dessa forma, a legalidade se harmoniza com a necessidade de atualização e adaptação dos atos administrativos, desde que dentro dos limites traçados pela legislação.
Ora, o mundo, ele não para que as leis se atualizem, não é? Então, por vezes, as situações, elas correm à frente da legislação. Peço desculpa aqui pelo barulho. Então, por isso, já deixar essa interpretação, a melhor doutrina já diz que, nesses casos, a gente faz essa interpretação e consegue achar a fundamentação. No caso do CAUES, a ausência de expressa autorização legislativa direta e específica para a realização de operações de crédito não conduz automaticamente à sua inviabilidade. Torna-se essencial, portanto, proceder a uma análise abrangente do arcabouço normativo, considerando as disposições aplicáveis às autarquias, às finanças públicas e à estrutura própria do sistema CAU. Essa parte é muito importante, porque as leis que nós temos, e aqui nesse parágrafo eu explico isso, as leis que nós temos, as leis gerais de finanças públicas, a Lei 4.320, de 64, e a Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, elas são mais direcionadas aos entes que recebem recursos da União, dos estados, dos municípios. Então, tem um regramento muito mais rígido. As autarquias não recebem esses recursos diretos da União. Porém, o TCU diz que, embora essas normas não se apliquem integralmente, vírgula por vírgula, aos conselhos de fiscalização, as suas normas gerais, seus princípios gerais se aplicam. Então, aí eu digo que tem que ser analisado em conjunto com a lei do CAU, em conjunto com as resoluções do CAU, né, para que faça uma exegese, uma interpretação conjugada desses dispositivos que pode, então, ao final, concluir pela autorização da operação de crédito, né, desde que observados os requisitos legais e as adaptações que a gente vai propor aqui no decorrer do documento. Então, aqui eu falo da natureza jurídica do CAU, em relação a ele ser uma autarquia, ser integrante da administração indireta, mas aí a gente já ressalta essa parte de que essas leis não se aplicam integralmente por conta da autonomia administrativa financeira. A gente faz essas ressalvas. A autonomia financeira e o custeio exclusivo por receitas próprias diferencia o CAUES de outras entidades federais que dependem de recursos orçamentários da União. Isso implica que os mecanismos tradicionais de autorização legislativa para operações de crédito, geralmente provenientes do Congresso Nacional para entidades federais ou das Assembleias Legislativas para os estados, não se aplicam da mesma forma ao CAUES. Então, aí, eu passo a investigar e fazer uma análise da questão dos requisitos da Lei de Finanças e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esses aspectos técnicos aqui, orçamentários, a Emily já apontou no parecer técnico dela. Tem que respeitar aqui, tem um manual lá de contabilidade, tem tudo, isso está tudo lá. Essa parte aqui é mais técnica, né? Então, aí eu vou pular para não ficar tão enfadonho e cansativo para os conselheiros, né? Mas a cada ponto aqui, deixa eu só voltar aqui para fazer o seguinte. Conforme eu vou colocando aqui os requisitos, aí eu expresso um paralelo disso em relação à estrutura CAU. Né? Por exemplo, aqui eu digo que o desafio central do CAUES reside em identificar qual é o poder legislativo, porque essa seria a exigência para quem recebe recursos diretos da União, seria o competente para autorizar a operação de crédito. Embora seja autarquia federal, sua autonomia e autossustentabilidade a diferenciam da dinâmica orçamentária direta da União, que requer aprovação do Congresso Nacional para suas próprias operações de crédito. A interpretação lógica jurídica mais adequada sugere apontar, portanto, para o plenário do CAU-BR, órgão que, dentro da estrutura federativa do sistema CAU, exerce a função de controle e autorização orçamentária e financeira em nível superior, assegurando a devida legitimidade e transparência da operação. E assim eu também faço em relação à lei de responsabilidade fiscal, dizendo que aqui o CAU-BR, na qualidade de órgão central, detém amplas competências financeiras e de supervisão sobre os CAU-Fs, né? E aí eu cito aqui que a própria lei 12.378, no artigo 28, confere ao CAU-BR a prerrogativa de deliberar sobre assuntos administrativos e financeiros, elaborando programas de trabalho e orçamento. E aí, o regimento interno do CAU-BR complementa essas competências, dizendo que cabe a ele homologar os planos de ação e orçamento dos CAU-F, e assim a gente vai. A Comissão de Planejamento e Finanças, a CPFI, também desempenha um papel crucial
com competência para propor, apreciar e deliberar sobre atos normativos relativos ao planejamento estratégico do CAU e à gestão estratégica econômica, financeira e patrimonial dos CAU-F, né? Além de monitorar, intervir, sempre que constatar descumprimento, etc., relacionado à economia, finanças e planejamento. E aqui é a conclusão. A sinergia dessas competências sugere que o plenário do CAU-BR, operando como órgão deliberativo máximo do sistema, pode legitimamente estabelecer os limites e condições para as operações de crédito do F, suprindo a função exercida pelo Senado Federal para os outros entes federativos, representando medida essencial para harmonizar a autonomia do CAU com as inegociáveis exigências da responsabilidade fiscal. E aqui, nesse outro tópico, no D, eu faço, então, a semelhança e o espelhamento das normas com relação à estrutura do CAU, né? Considerando a autonomia administrativa e financeira do CAU-ES, o fato de não receber recursos da União, as exigências das leis federais de finanças públicas devem ser adaptadas à sua realidade institucional, para, em conformidade com o espírito das leis, utilizar a estrutura interna do sistema CAU para cumprir os requisitos de controle e autorização. Então, esse é o fundamento do parecer, espelhar as normas gerais para, dentro da estrutura CAU, obter essa autorização legislativa, né, pelo CAU-BR para poder fazer. A operação de crédito para a obra deve ser vista em conjunto com os recursos próprios já disponíveis para o projeto, os quais precisam ser precisamente reconhecidos e utilizados como superávit financeiro. A Emily falou bem melhor do que eu sobre essa questão, né? Então, aqui tem dizendo que a resolução número 200 do CAU-BR, no artigo 9º, autoriza explicitamente a utilização desse superávit acumulado para despesas de capital, ela já falou sobre isso, exigindo prévia aprovação das comissões de planejamento e finanças e dos plenários dos respectivos CAU-F, que são as medidas que ora se faz, né, e homologação pelo CAU-BR. Então, veja que todo esse raciocínio está condizente com as normativas internas do conjunto autárquico como um todo. Então, a adaptação proposta para a autorização legislativa baseia-se nessa estrutura federativa do CAU, onde o plenário do CAU-BR atua como órgão máximo deliberativo e fiscalizador das finanças do conjunto autárquico. Então, assim, a Lei 2.378 e o regimento conferem ao órgão central poderes amplos para deliberar sobre esses assuntos financeiros e homologar os orçamentos do CAU-F, exercendo a função de poder legislativo dentro dessa estrutura do CAU, o que se adequa à sua autonomia e ao seu modelo de financiamento próprio. Nesse mesmo raciocínio, uma vez que a CPFI tem a competência específica de propor atos normativos sobre a gestão econômica, financeira e patrimonial dos CAU-F e do CAU-BR, bem como monitorar, intervir, etc., o requisito da autorização do Ministério da Fazenda, eu coloquei aqui, Secretaria do Tesouro Nacional, deverá, por ela, CPFI, ser analisado, o que, mediante apoio de órgão técnico-administrativo competente, aqui eu acho que estamos falando é dessa gerência de planejamento que encaminhou esse e-mail, solicitando esses documentos, aprovará parecer técnico que subsidiará a deliberação do CAU-BR acerca da autorização e critérios para o CAU-ES realizar a operação de crédito, refletindo a centralização do controle financeiro e orçamentário no âmbito do CAU-BR sobre os CAU-F. Nesse ponto aqui, vale destacar e ressaltar o trabalho primoroso da Emily, que praticamente já adiantou esse relatório técnico que a CPFI deverá fazer. Então, basta que eles, então, utilizem esse relatório da Emily como base e já autorizem a operação de crédito e encaminhem isso ao plenário do CAU-BR para a aprovação final. Aí, portanto, desde que devidamente autorizado pelo órgão central, a operação de crédito viabilizará a obtenção de valor que, incorporado ao superávit financeiro já apurado, vai alcançar a integralidade dos custos para a execução do projeto de reforma por meio de licitação. E aí, aqui, cabe ressaltar essa hipótese aqui que foi ventilada, de fazer uma regulamentação subsidiária, porque lá em 2019 a gente fez uma regulamentação sobre Geton, né? Por meio dessa portaria normativa número 5. Mas ali a situação era diferente. Havia essa lei aqui, 11.000, né, que conferia ao Conselho de Medicina
e que depois esse alcance foi estendido aos outros conselhos, uma autorização para normatizar a matéria. Então, tinha uma lei que dava essa autorização. O CAL-BR ficou inerte, ausente, inerte, quanto à completude desse tema. Ele só regulamentou a questão da diária, deixou de fora a questão de jeton. Então, em razão disso, em caráter suplementar, o CAU Espírito Santo exarou a portaria normativa que regulamentou jeton. E isso perdurou até que o CAU-BR regulamentasse a matéria por meio da resolução 238, né? Então, aí o CAU Espírito Santo se adaptou a essa regulamentação. E vocês lembram bem disso, porque nesse período teve até que ter uma correção dos valores que já haviam sido pagos, não é? Isso foi no início da gestão, porque, na verdade, essa resolução do CAU-BR foi de junho de 2023, mas, enfim, por questões outras, a gente só ficou sabendo dela quando já tinha iniciado o pagamento de gestão da atual gestão, e aí, sob o ponto de vista estritamente jurídico e legalista, a gente corrigiu assim que soube, e os valores pagos em descumprimento a essa regulamentação do CAU-BR foram, então, devolvidos pelos conselheiros, né? Então, aí eu termino dizendo que, no caso desta demanda de operações de crédito, não é possível estender por analogia ou interpretação, a lógica que fundamentou a portaria de verbas indenizatórias, né? Então, eu explico aqui, uma vez que não existe na legislação permitivo semelhante. Então, é nesse sentido, então, que é inviável se autorregulamentar. A gente precisa dessa autorização do CAU-BR. Aí, nesse contexto, a autorização necessária para a realização de operação de crédito deve ser outorgada pelo órgão máximo deliberativo dentro da estrutura federativa do CAU, no caso, o plenário CAU-BR. Tal entendimento reconhece a incidência do regime de direito público sobre o CAU-ES, mas ressalta a necessidade de adaptações específicas à sua realidade institucional, sugerindo que, diante da inexistência de repasses diretos na União, a autorização legislativa deverá ser exercida funcionalmente por órgão equivalente no âmbito da própria estrutura autárquica. E aí a conclusão é nesse sentido. A análise jurídica demonstra que a operação de crédito pretendida pelo CAU-ES, embora complexa e sujeita a um regime rigoroso de finanças públicas, é legalmente viável, desde que expressamente autorizado pelo CAU-BR e observados os critérios e requisitos estabelecidos pelo referido órgão federal para a operação de crédito pretendida, que é justamente o que a CPFI vai fazer, vai determinar as condições, os requisitos, para que a gente possa fazer essa operação de crédito dentro da regularidade jurídica e com segurança. E aí, diante do exposto, ressalvado sempre o juízo de mérito da administração e os aspectos técnicos, econômicos e financeiros que escapam à análise desse órgão consultivo, desde que observado inteiro o teor deste parecer, essa assessoria jurídica manifesta-se favoravelmente à presente demanda. Então, este é o parecer, aqui assinado, caminhado para a gerência geral ontem, e está à disposição aí, conforme a gestão decidir. Alguma dúvida? Obrigado, Alan, pela sua explanação. Eu não sei se eu falei muito rápido, me desculpe, mas é porque essa é a terceira reunião hoje, as sinapses já não estão muito favoráveis, principalmente depois de uma jarra de café aqui. Então, eu peço desculpas enfim. Eu vou agora passar a palavra para o Cré. Obrigado, Alan, pelos esclarecimentos, pela apresentação do parecer. Só para eu poder fazer um breve resumo, basicamente isso, a gente tinha que desenvolver esses documentos a pedido do CAU-BR para fundamentar a nossa solicitação de aprovação da operação de crédito para que se viabilize a obra. Como ficou muito claro na apresentação da Emily, nós não temos horizonte para arrecadar esse valor, haja vista que o montante que falta da obra, corrigido pelo aumento progressivo da inflação na construção civil, é maior do que a nossa capacidade de superávit, e em vista da viabilidade legal da gente fazer isso, da forma como o Alan posicionou,
nós compreendemos essas como sendo a solução mais viável para a gente conseguir viabilizar a obra da nova sede e se mudar em definitivo. Somado a isso, a gente tem as questões que o Diego já posicionou com relação às questões de insegurança, né, dos conselheiros, do corpo técnico, a situação de precariedade da estrutura física atual da casa, do arquiteto, as questões de furtos que geram custos adicionais que acabam onerando o nosso orçamento e tirando recursos que poderiam estar sendo guardados para fazer a obra. E também a questão que o Diego adiantou, mas o Alan também está aqui para me corrigir se eu estiver falando alguma bobagem, Alan, da identificação de um vício no contrato de aluguel nosso, que inviabiliza a extensão do prazo do contrato para a gente ficar mais tempo na casa do arquiteto, que significa que a gente necessariamente vai ter que sair em setembro, que é o vencimento do contrato. E aí, muito em função disso, além de todas essas desses pareceres que eu solicitei que a equipe técnica produzisse para a reunião de hoje, nós também já começamos a ver outros espaços provisórios para que o CAL funcione enquanto a gente estiver fazendo a obra, porque nós vamos ter que sair da casa do arquiteto, e não vai ser no final do ano, vai ser logo no mês que vem. Então, para isso, nós também já estamos verificando outras possibilidades de locação espacial mais econômicas, né, até para que a gente tenha parte desse valor gasto com aluguel guardado para fazer a obra nova sede. E aí, evidentemente, se elas são mais econômicas, elas não vão dispor de uma área tão grande. Então, muito provavelmente, a gente vai ter que executar as nossas plenárias em um outro espaço. Eu já estou em contrato com a FETransportes para ver a possibilidade de ceder o auditório do 7Pés para que a gente faça as nossas plenárias de forma gratuita. E estamos vendo esses imóveis para poder fazer essa transição provisória para esse novo espaço, até que seja concluída a obra da nova sede. Então, a equipe técnica também já está orientada, após o encaminhamento dessa documentação ao CalBR, que essa vai ser a próxima prioridade para que a gente possa fazer essa transição de forma tranquila e dentro dos prazos legais que nós temos. Então, agora, uma vez que foram apresentadas as questões legais, administrativas, financeiras e de equipe, eu vou propor a vocês, colegas conselheiros, que cada um que quiser fazer uso da fala, levante a mãozinha. A gente vai seguir a ordem das pessoas que levantarem as mãozinhas, e eu vou abrir aqui uns 2 minutos para a gente poder cada um fazer o uso da fala, antes da gente seguir para a questão da votação. Tá joia? Eu acho relevante também, gente, posicionar uma questão que não tem necessariamente a ver com a sede, mas que é importante também porque nós tivemos hoje na CPFA a ausência da coordenadora e da nossa coordenadora adjunta, né? A coordenadora Débora por a questão de luto, que todos têm consciência, e da coordenadora adjunta por uma questão de agenda, conflito de agenda. Então, nesse sentido, o Alan destacou para mim a necessidade de nós aprovarmos aqui no plenário uma questão que o nosso regimento ele é omisso no que se refere à condução dos trabalhos nessa situação. E aí a proposta que foi levantada pela CPFA, e que eu trago aqui, que vai ser votada em consonância com essas questões da operação de crédito, é que, de forma análoga ao que acontece à presidência, na ausência do vice, quem assume é o decano ou decana, a pessoa mais velha, e essa é a proposta que a CPFA trouxe no que se refere à condução desses trabalhos, e pode ser feita de forma análoga a qualquer situação semelhante nas demais comissões, na eventualidade de falta da coordenação e da coordenação adjunta. Tá bom? Então, eu abro agora para inscrição dos conselheiros. Quem tiver desejo de fazer o uso da palavra, é só levantar a mãozinha. Vou disponibilizar aí uns 2 minutos para todo mundo levantar a mão, e depois a gente já passa a palavra aos conselheiros.
Muito bem. A Mônica fez a inscrição para fazer o uso da palavra, os demais conselheiros não se inscreveram. Então, antes da gente seguir para a votação, eu vou passar a palavra para a Mônica. Conselheira Mônica, por favor. Ei, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Meu Boa microfone noite, não sim. está. Sim. Te ouvindo. Obrigada. Boa noite. Não participo muito das reuniões, vou tentar vir mais, ficar mais presente, me inteirar mais dos assuntos, mas eu queria fazer uma colocação sobre essa questão da sede, porque quando a gente tem assuntos assim dentro das plenárias do CAU, que são assuntos, eu digo polêmicos, né, por conta de ter várias opiniões, e isso é muito rico, essa diversidade das opiniões, porque isso leva a um resultado muito mais eficaz. Porque quando você tem essa diversidade de opiniões, elas acabam trazendo os prós e os contras, e aí as pessoas conseguem ter um discernimento melhor na hora de votar. Mas quando o assunto ele é embasado em muita coisa técnica e muito, não tem para onde correr. Vamos supor assim, o que foi mostrado hoje é que a gente tem uma situação crítica de um espaço que, infelizmente, não atende mais, e nem é por conta de falta de reforma, ou o que quer que seja, é porque realmente não se pode mais ficar ali, porque o proprietário não quer, ponto. Mesmo se o CAU quisesse ficar ali, mesmo se o CAU não tivesse nenhuma sede, teria que sair dali. Isso é um fato, isso não tem para onde correr. E aí, e ainda assim, existe a compra de uma sede que, mal ou bem, eu gosto, eu não gosto, poderia ter sido assim, poderia. Já foi comprada e não tem para onde correr. Dá para vender? Dá para. Não sei se vale a pena em vista de tudo que está acontecendo, mas não tem muito para onde correr. E aí, falando assim um pouco enquanto empresária, o que a gente nota é o seguinte: às vezes, para a gente crescer, a gente tem que pegar recurso de outro lugar para poder dar um passo. E um passo consciente, obviamente. A gente sabe que o CAU tem uma arrecadação, a gente sabe que essa arrecadação foi provado pela gerente financeira de que pode-se economizar e, e existe um superávit que talvez não seja tanto, mas que está caminhando. Então, se existe a possibilidade de se pagar, né, e pelo que ficou aí bem claro, vai ter uma economia, se você muda de lugar, você vai ter uma economia financeira. Eu não vejo, assim, muito o que a gente contestar nesse assunto todo, assim, minha opinião, obviamente, que sempre tem contexto, sempre tem opiniões diversas, mas é uma coisa que não tem muito para onde correr. Então, quando você não tem muito para onde correr e você precisa dar um passo, pegar o recurso é um caminho em todos os negócios, em todos os tipos de negócio. Então, acho que o trabalho foi muito bem feito do corpo técnico. Eu não li o relatório todo, mas pelo que foi apresentado e como foi embasado, tem uma justificativa muito boa e só expressando minha opinião, assim, pela gestão e pelos conflitos que não estão sendo fáceis, você mudar de sede no meio de uma gestão, isso deve estar sendo muito complicado para os conselheiros organizarem isso tudo. E me colocar à disposição para ajudar no que for preciso. Só isso. Perfeito. Obrigado, Mônica, pela sua fala. Vou seguir, então, para votação. Deste ponto de pauta específico, vou pedir a Elô. Elô, você pode fazer, por gentileza, a leitura da deliberação plenária? Faço sim. Vou espelhá-lo aqui para vocês também. Só um minutinho.
Essa é a 561, baseada no que a gente já trouxe de informação, tanto na CPFA quanto no COD. Vou ler para vocês, se precisar editar, só vocês me falarem. O que está sendo isso aqui, ó, considerando o orçamento de 2025 aprovado por meio da DPOS 515, que foi a do começo desse ano, considerando a necessidade de iniciar a obra de reforma da nova sede do Conselho, considerando o parecer jurídico elaborado pelo assessor jurídico do CAL, já está aqui anexado no SEI, e o parecer financeiro elaborado pela gerente administrativo financeira do Conselho também já está aqui no SEI, isso tudo vocês têm acesso. E considerando as deliberações CPFA 029 e a COD 038, que foram as deliberações de hoje, que aprovaram a contratação da operação de crédito, o plenário, então, delibera por aprovar a contratação da operação de crédito pelo CAUES nos termos do parecer financeiro e do parecer jurídico anexados a esta deliberação, que são aqueles termos que a Emily já apresentou dos parâmetros que a gente tem que seguir, tanto do valor mensal de parcela, quanto dos juros prefixados, enfim, tudo que ela apontou, por encaminhar essa deliberação ao setor competente para a adoção dos trâmites necessários, que nesse caso é a Geradfim, e por encaminhar essa deliberação para publicação no site. E aqui a votação, já tem aqui o nome de todos vocês, só esperando a votação. Isso sempre lembrando que essa deliberação está muito atrelada a esses dois pareceres, que já estão aqui também. Perfeito, Elô, muito obrigado. Eu vou só fazer uma solicitação ao Alan. Alan, enquanto assessor jurídico, aproveitando a sua presença na plenária, você tem alguma consideração no que se refere ao texto da deliberação, para que a gente possa votar? Tem alguma informação que precisa ser adicionada a ele ou deve ser removida? Bom, eu sugeriria a inclusão, né, da aprovação dessa questão que a gente falou do regimento interno ser omisso, né, sobre a condução do trabalho pela decana na comissão ordinária em situações assim excepcionais em que infelizmente a coordenação e a coordenação adjunta não podem participar, né? Perfeito. E de resto é situação assim de mérito administrativo que os conselheiros estão decidindo. As informações que constam e que são importantes é que os conselheiros estão cientes, embasados, todas as informações foram fornecidas. E esse é o texto proposto, e agora é a questão do mérito dos conselheiros aprovar. Ou rejeitar, né? Aí a assessoria jurídica chega só na recomendação, nas orientações, a Emily também, e aí agora é na hora dos conselheiros exercerem o seu juízo de mérito. Perfeito, obrigado, Alan. Elô, vamos então adicionar essa situação que, antes de passar a palavra à conselheira Mônica, eu comentei que, de fato, houve essa solicitação da CPFA no que se refere a essa situação do nosso regimento interno, que fosse feito de forma análoga ao que consta já previsto no caso da vacância da presidência. Se você puder fazer isso, essa adição. Teve uma situação também que foi passada na CPFA e que, pelo menos no meu entendimento, e aí eu peço aí aos conselheiros, a Ana e a Thaís, que estiveram na reunião, me corrijam se eu tivesse errado, também foi solicitado, junto a essa questão da aprovação da operação de crédito, que fosse aprovado pelo plenário a recomendação para que os conselheiros abrissem mão do jeton naquelas reuniões que eles julgassem não haver necessidade de recebê-lo, a fim de aumentar a arrecadação para a questão da obra da nova sede. Alan destacou muito bem na reunião COD que o recebimento do jeton por parte dos conselheiros é um direito e que não cabe nem a gente, numa decisão plenária, revogar a possibilidade dos conselheiros receberem, mas a Emily destacou muito bem na sua apresentação que é uma sinalização importante ao CAL-BR mostrar que o plenário do CAL Espírito Santo está fazendo essa recomendação a todos os conselheiros a fim de diminuir o volume de recursos que precisam entrar na operação de crédito. A gente pode fazer essa retificação, Elô, para a gente poder colocar em votação, por gentileza?
Eu vou confessar para vocês que eu estava imaginando que isso ia acontecer, por isso que eu fiquei no escritório aqui. Aqui, se eu fosse para casa, ia ser igual a Emily e a Elo. Você ia ter que trabalhar, mas trabalhar com atenção dividida. E eu costumo brincar que as crianças são um trabalho importante. Os outros trabalhos são um pouco são importantes também, mas são menos importantes. Os filhos são um trabalho importante. Alan, você levantou a mãozinha? Passa a palavra a você, por favor. Obrigado. Não, só uma correção, é que a questão do Geton, né, só para deixar assim claro e explicar, o CalBR regulamentou, no âmbito do CalBR, a concessão de Geton, e autorizou, portanto, que os seus CAUs UFs, em regulamentando a matéria, observassem aqueles critérios, né, no poder de órgão regulador que cabe ao CalBR, que inclusive é nisso que se baseia a nossa decisão também. E aí, o CAU Espírito Santo regulamentou, vocês regulamentaram, ano passado, a portaria normativa que hoje está vigente e disciplina a questão do Geton. Então, o meu assessoramento, naquela ocasião, foi no sentido que a gente não poderia, assim, agora, neste momento, desta forma, congelar ou retirar este direito que foi concedido na portaria normativa. Isso, é claro, se o CAU Espírito Santo quisesse, poderia, mas aí por meio de um documento próprio, de uma deliberação própria, onde o foco seria a retirada disto. Então, seria a revogação daquela portaria normativa aprovada no passado ou a alteração dela, mas que não se poderia fazer nesse momento aqui, nesse bojo aqui, seria mais ou menos nesse sentido. Teria que ser um assunto tratado especificamente, a questão da portaria normativa que trata das verbas indenizatórias. Só uma correção técnica. Vai nada. Parei. Perfeito. Obrigado, Alan. Por isso que, inclusive, eu destaquei que a solicitação e a votação da CPFA era em consonância com a recomendação da Emily, que fosse feita uma recomendação, né? Portanto, não é algo obrigatório e fica aí para juízo de mérito de cada conselheiro requerer ou não o Geton em função daquilo que ele julga necessário para desempenhar suas ações aqui dentro do conselho. Elô, você pode projetar novamente a deliberação retificada, por gentileza? Estou retificando aqui, confesso que eu só não entendi direito como escrever sobre o decano, porque claro, junto com Alan, essa deliberação aqui, é a deliberação que a gente tem que enviar para o CalBR. Perfeito. Resposta, não precisa, né? a questão não seria isso, do decano, assim, pode ser tratado no seguinte sentido. Com fundamento lá no artigo 183, salvo engano, que trata dos casos omissos, né? Por validar que a condução dos trabalhos na CPFA de hoje seja validada em razão das ausências justificadas da coordenação e da coordenação adjunta, tendo em vista a urgência da matéria. Então, isso é uma situação excepcional que está sendo aprovado em razão da omissão do regimento interno em tratar desta matéria. Quer dizer, diante de uma matéria urgente, em que a coordenação e a coordenação adjunta tiveram situações que justificadamente não puderam estar presentes na reunião, o nosso regimento deveria prever essa condição excepcionalíssima e prever que, nestes casos, como faz em vários outros momentos do regimento, o Greg até citou um desses momentos, a condução, então, fica a cargo do conselheiro mais idoso. Então, diante dessa omissão, a gente faz uma interpretação sistemática do regimento e aí, neste ponto, utilizando o fundamento do artigo 183, em razão da omissão do regimento em tratar dessa matéria, o plenário, que tem a competência para deliberar sobre casos omissos, delibera por validar que a condução dos trabalhos da CPFA de hoje tenham sido feitos pela conselheira mais idosa, que no caso era Ana Cláudia Pinot. Idosa não, experiente. Tá Exatamente, desculpa, conselheira, mas é porque é como o regimento trata e a gente vai colocar aqui no documento. Mas eu fiquei. Mas desculpa, tá? Eu vou parar por aqui, é melhor. Minhas sinapses já não estão muito boas. Deixa eu parar por aqui.
Conforme. É isso, né? Perfeito. Conforme julgarem. Quando julgarem necessário, em virtude dos gastos com a obra da nova sede. Acho que é isso. Vou ler aqui para vocês de novo. Perfeito. Então, o primeiro ponto ficou assim, que o plenário delibera por aprovar a contratação da operação de crédito do CAUES nos termos do parecer financeiro e do parecer jurídico anexados a esta deliberação. Número 2, por validar que a condução dos trabalhos da reunião extraordinária da CPFA do dia 5 de agosto de 2005 tenha sido feita pela conselheira presente com mais idade, em virtude da ausência justificada da coordenadora e da coordenadora adjunta. Por recomendar que os conselheiros abram mão do recebimento de jeton quando julgarem necessário, em virtude... Deixa eu colocar uma vírgula aqui. Em virtude dos gastos com a obra da nova sede. Alguma consideração? Acredito que não. Então... Posso fazer a chamada, né? Na verdade, Elo, a gente tinha a gente tinha acordado aqui entre os conselheiros presentes que as votações vão ser pelo chat. Tá bom? Então, não tendo mais o que adicionar aqui, eu coloco em votação a matéria, peço a gentileza de todos os conselheiros se manifestarem pelo chat se aprovam, não aprovam ou se abstêm. Eu vou convidar a conselheira Renata a se manifestar pelo chat, tá? Bem, eu acho que Renata teve algum problema técnico. Elo, faça constar a ausência dela. Ela está escrevendo aqui. Pode falar, Renata, você quer abrir o microfone? Eu vou abrir o microfone que vai ser mais fácil. Tá bom, fica à vontade. Olha só, eu quero justificar meu voto. Estou num momento muito difícil, eu perdi um parente ontem, então, assim, eu não consegui ler, eu não consegui me inteirar de tudo. Não estou segura, tá? Inclusive, Greg, eu não respondi a você porque eu estava envolvida com isso desde domingo, né, de hospital e tudo mais. Então, eu não estou segura, tá? Então, eu gostaria também que colocasse isso em ata, tá? Perfeito. Obrigada. Renata, eu preciso só saber de você. Você vota aprova, não aprova ou se abstém? Ok. Ok. Agora a gente já tem os votos de todos os conselheiros. Agradeço aí a participação e as contribuições de todos numa matéria tão importante para o CAU Espírito Santo. E seguindo aí o que foi aprovado hoje, a partir de amanhã a equipe técnica vai dar encaminhamento para que a gente possa seguir na busca pela viabilização da obra da nova sede. Obrigado a todos. Vamos para o próximo ponto de pauta, Elô, por gentileza.
Então, se você puder abrir aí, por gentileza, a nossa pauta. Perfeito. Lembrando que a gente fez uma adição de um ponto de pauta, Elô, então agora a gente vai tratar da resolução COD, né, que era CPFA e COD, com relação à revisão do fluxo para indicação de conselhos participativos, tá joia? Eu gostaria que você fizesse uma gentileza. Você consegue abrir, por favor, o relatório feito pelo conselheiro Ivan, que foi apresentado na CPFA e aprovado no COD? Eu vou fazer uma solicitação, Elô. Você conseguiria fazer a leitura, por gentileza, dele? Vou sim, só despachar minha filha aqui. Joana, vai para lá, por favor. Pronto. Deixa eu ver aqui. Travo o relatório, aqui ele menciona o processo SEI, o assunto é a revisão da deliberação CPFA 029 de 2019, que era a resolução que estipulava qual era o fluxo para indicação de representante. Relatório. Trata-se de relatório acerca da solicitação de análise e revisão da deliberação da Comissão de Planejamento, Finanças e Atos Normativos, a CPFA, de número 02919, que trata do procedimento para indicação de representantes junto aos conselhos municipais e estaduais. Vale destacar que durante a 130ª reunião ordinária da CPFA, realizada no dia 16 de junho de 2025, fui indicado para o cumprimento da tarefa anteriormente apresentada e assim foi gerada a deliberação número 02125. Conclusão. Após a análise da deliberação 029 de 2019 da CPFA, acredito ser pertinentes as seguintes alterações. Número 1. Inclusão de instância no fluxo da deliberação acerca da indicação de conselheiros para a presidência junto da Assessoria de Relações Institucionais anterior à aprovação do plenário do CAUES. 2. Desenvolvimento e manutenção de reuniões periódicas focadas no repasse e alinhamento entre a presidência junto da Assessoria de Relações Institucionais e conselheiros indicados, uma vez que esse processo de manutenção do diálogo entre as partes não aparenta estar previsto nas ações e procedimentos do CAUES. Inclusão da participação em reuniões periódicas focadas no repasse e alinhamento junto ao CAUES, conforme item 1 do conjunto de deveres dos conselheiros indicados. E número 4, a alteração da comissão de exercício profissional como responsável pela escolha dos indicados pelo conselho diretor, visto que desta forma o CAU teria melhores condições de realizar a atividade, uma vez que este é um procedimento que oportuniza a atuação de todos os coordenadores e da presidência sobre a indicação de possíveis conselheiros, tornando as indicações mais democráticas. Sem mais nada a acrescentar, seguem assim as minhas indicações de revisão da deliberação 029 de 2019 da CPFA. E aqui, né? Perfeito. Obrigado, Elô, pela leitura. Conselheiros, a gente vai seguir mesmo fluxo da última votação. Eu vou abrir aí para inscrições levantando a mãozinha por 2 minutos. Depois a gente vai passar a fala para os conselheiros que se inscreveram e depois a gente vai para a votação. Então, a partir de agora, está aberto para as inscrições. Elô, eu vou pedir só para você fechar compartilhamento de tela para a gente conseguir enxergar melhor. Tá bom? 2 minutinhos para se inscreverem.
Perfeito. Como a gente não teve inscrições, eu coloco a matéria em aprovação. Peço a gentileza de se manifestarem pelo chat se aprovam, não aprovam ou se abstêm na votação. Eu convido a conselheira Nelice a mandar o seu voto pelo chat, por gentileza. Ok. Ela Já já mandei. encaminhou. Elô, obrigado, viu, Nelice? Elô, temos então os votos de todos os conselheiros presentes. Você, por favor, anote eles depois. E vamos para o próximo ponto de pauta, por favor. Sim, deixa eu só anotar aqui no chat, porque senão depois eu também não consigo ver. Não, perfeito. Pode fazer a anotação. 2 abstenções, né? Pronto. Nosso próximo ponto de pauta, gente, é a proposta da presidência número 002, que fala sobre a Comissão Temporária de Interiorização. Você pode abrir ela, por gentileza, Elô? Na verdade, é 002, essa é a 003. Essa é a interiorização. 003? Isso. Bom, bem, pode ser. A gente tem problema nisso? Não, né? A gente faz uma, depois faz a outra. Sem problema. A ordem dos fatores não altera o produto. Bem, como é bem sabido por todos, nós temos um Estado que não dispõe de unidades físicas do Conselho no seu interior. O nosso Conselho está localizado na capital, Vitória, até por força da legislação. A nossa legislação exige que, quando o Conselho tem só uma sede, que ela esteja localizada na capital do Estado. E nós temos muitas demandas com relação a uma participação mais ativa do Conselho no interior, que, por vezes, a gente encontra um pouco de dificuldade de atender a essas demandas, muito em função do fato de que a gente está muito... a maior parte dos conselheiros... Pronto, botei a minha câmera aqui de volta para eu aparecer, porque tem que ser uma no celular e outra no computador. Por conta de, primeiro, uma maior parte dos conselheiros são da capital ou da região metropolitana, e, segundo, pela dificuldade de construção de projetos assertivos para impactar o interior, haja vista que a gente não tem um grupo de arquitetos do interior construindo esse projeto aqui dentro do Conselho. E aí, na ausência de projetos, fica difícil a gente planejar ações assertivas para o interior, prever aí, seja uma dotação orçamentária, ou seja, por conta da economia da nova obra, buscar patrocínios ou outras formas de custeio para essas ações. Então, muito pautado por isso, e pelo fato de muitos arquitetos do interior terem me procurado buscando uma maior presença do CAU Espírito Santo em seus respectivos municípios, eu trouxe essa proposta da presidência da gente criar uma comissão de interiorização, assim como foi feita no caso, uma comissão temporária, né, de interiorização, assim como foi feita no caso da ATIS, para que a gente possa desenvolver, através de um grupo plural e representativo, com participação de um conselheiro nosso daqui, um projeto de interiorização para buscar formas de implementação, provavelmente no próximo ano. Então, em contato com muitos arquitetos, eu consegui juntar um grupo bastante diverso de formadores de opinião que contam, dentre outras pessoas, com a nossa suplente federal, a Mônica, e
a conselheira Luísa gentilmente se disponibilizou para ser a conselheira responsável por essa comissão temporária. Então, assim como toda comissão temporária, ela vai ter um prazo de 6 meses, extensível por mais 6 meses. A gente tem aí os respectivos currículos dos membros que já sinalizaram positivamente sua participação. E é isso. Uma busca por a gente criar um grupo que possa desenvolver um projeto assertivo e impactante para os colegas do interior. Então, agora, eu vou abrir novamente para as considerações dos colegas conselheiros, 1 minutinho para se inscrever lá, levantando a mão, e aí eu passo a palavra para a gente poder sanar eventuais dúvidas e questionamentos, e depois a gente segue para a votação. Então, por favor, Elô, pode minimizar para a gente poder enxergar melhor aqui quem vai levantar a mão, 1 minutinho para se inscrever. Perfeito. Tivemos uma inscrição do conselheiro Lucas, então encerro agora a inscrição para a fala dos conselheiros e passo a palavra para o conselheiro Lucas. Opa, gente, boa noite. Só me inscrevi para parabenizar pela iniciativa, né, pelo projeto mesmo, né, de cumprir uma meta nossa de gestão que a gente delimitou, né, enquanto grupo, no nosso planejamento, que é o processo de interiorização, que por mais, né, que a gente não tenha um orçamento robusto, né, e que a gente não tenha uma estrutura, como outros conselhos mais antigos do que o CAL, né, hoje podem ter, né, territórios, né, que têm suas sedes locais, a gente não pode deixar de buscar compreender a realidade local, né, no norte, no sul, região serrana, nos municípios menores, fora da região metropolitana. Eu acho que esse é um movimento importantíssimo, eu parabenizo, né, por essa iniciativa, né, então tem o meu apoio, né, eu, por mais que eu não esteja como membro, listado aí como parte, contem com o meu apoio no que for necessário, tá, para estar atingindo os objetivos estabelecidos. Obrigado, Lucas, pelas suas considerações. E, não tendo mais, passo para a votação. Peço aos conselheiros que se manifestem pelo chat se aprovam, não aprovam ou se abstêm. Perfeito, obrigado, conselheiros, pela sua participação de vocês e pelos votos. Elô, acho que todos os conselheiros já se manifestaram. A gente pode passar para o último ponto de pauta da reunião de hoje, por favor, que é a proposta da presidência número 002. Essa proposta, ela é a proposta de criação da Comissão Temporária de Patrimônio. Lá em fevereiro, a gente tinha feito uma deliberação para que uma comissão ficasse responsável para fazer a construção dessa Comissão Temporária de Patrimônio. Infelizmente, aconteceu que o tempo passou e a gente não conseguiu instituir essa comissão.
Então, eu tomei a liberdade, né, muito em função do desafio que eu assumi na ausência da presidente, na função de presidente em exercício, de tentar dar encaminhamento a todas as questões que, por alguma razão, tinham ficado de segundo plano. E a questão da Comissão Temporária de Patrimônio, também, assim como é o caso da interiorização, faz parte do nosso planejamento estratégico. Então, em busca disso, eu solicitei ao Diego que verificasse com as pessoas responsáveis, que tinham ficado responsáveis por fazer essa implementação da comissão temporária lá em fevereiro, se elas tinham algum retorno, e aí você me corrige, Diego, se eu estiver enganado, foi sinalizado que não havia se conseguido fazer essa composição, e aí, em função disso, eu comecei a entrar em contato com pessoas que eu conheço do setor, né, para poder montar uma proposta de comissão para trazer para a avaliação e deliberação de vocês. Então, eu vou pedir para a Elo ir passando aí como é que ficou essa proposta da presidência. A proposta que a gente traz hoje para vocês é uma comissão temporária, assim como vai ser a CATIS e a questão da comissão de interiorização, e a composição que a gente traz para se propor essa comissão é que ela seja composta pela a nossa conselheira Thaís Feu, representando o conselho, e composta por outras 4 pessoas de reconhecimento na área de patrimônio, sendo ela a Renata Hermani, a Cárita de Souza Nunes, a Viviane Lima Pimentel, a Carla Fernanda da Silva Custer. Isso. E aí, com isso, a gente completa as vagas da comissão. Então, seguindo o mesmo rito que a gente fez para as demais deliberações, eu vou abrir para a inscrição de fala dos conselheiros. Peço a gentileza que levantem a mãozinha aí, quem quiser fazer uso da fala, e depois a gente vai passar para a votação. Então, 1 minuto aí para poder fazer as inscrições. Muito obrigado, conselheiros. Como a gente não teve inscrições para debater essa temática, eu coloco em votação a aprovação da Comissão Temporária de Patrimônio na composição proposta. Peço a gentileza que se manifestem pelo chat se aprovam, não aprovam ou se abstêm. Perfeito. Elô, faça constar também a ausência da Anelice, que ela teve que sair por conta de um compromisso já assumido. Colegas, agradeço a paciência e a atenção de vocês todos em estarem presentes na reunião de hoje para deliberar sobre tão importantes pautas para o nosso conselho, e vamos seguir avançando na nossa gestão, nas diversas conquistas que temos buscado para a sociedade e para a nossa categoria. Não tendo mais nada a tratar, então, às 8h06, eu declaro por encerrada essa sessão plenária extraordinária.
Obrigado a todos e boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal.